doloroso falar isso, mas a galera anti-vacina tava certa. A pandemia da Covid foi o maior golpe farmacêutico da história e eu posso te provar. Segundo um estudo da Fiocruz, as pessoas que se vacinaram para Covid-19 têm o dobro de chances de morrer em comparação àquelas que não se vacinaram. Sabe aquela galera que questionava o Covid, né, se negando a tomar vacina e tudo mais, e você foi lá e botou o dedo na cara e falou muita coisa pra eles, chamou de egoístas e outras palavras mais fortes? Tá na hora de você ir lá e pedir desculpa. Ou seja, tinha alguém que tinha razão. Jair Bolsonaro. O segundo semestre de 2026 com certeza vai entrar para a história não só do Brasil, mas também do mundo. Começou com a Michelle e o Flávio Bolsonaro protagonizando uma troca de insultos histórica em rede nacional e logo após fazendo as pazes com direito a vídeo de pedido de desculpas. Depois a final cinematográfica da Copa do Mundo nos Estados Unidos e o Justin Bieber escolhendo cantar uma música cristã apenas com voz e violão no maior espetáculo do universo, ao invés de se render à indústria e fazer um show performático com as suas músicas mais famosas daquele catálogo que ele vendeu por cerca de 200 milhões de dólares lá. E a gente ainda vai ter as eleições brasileiras em outubro, que não só elegerão um novo presidente da república, como também novos governadores, senadores, deputados federais, estaduais. Depois ainda a gente vai ter as eleições americanas em novembro, que também trocarão as cadeiras da Câmara e do Senado. E ainda em novembro a gente vai ter o maior e mais aguardado lançamento de jogo da história, que é o GTA 6. Enfim, com certeza vai ser um dos semestres mais marcantes da história do mundo, mas entre todos esses fatos extremamente marcantes, surgiu uma discussão que roubou toda a cena. Teria sido a pandemia da Covid-19 de 2020 uma completa farsa? Teria sido esse vírus criado em laboratório e vazado propositalmente ou de forma acidental? E por que, justo agora em um ano tão importante tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, essa discussão veio à tona justamente durante esse período que precede as eleições em ambos os países? A quem interessa que a pandemia tenha sido uma completa mentira e a quem interessa provar a importância do período de vacinação realizado em tempo recorde durante aquele período tão problemático que todos nós passamos? E quem é Anthony Fauci, o que os seus diários e o depoimento dele no Congresso norte-americano e a decisão dele de invocar a quinta emenda, que é um direito de silêncio diante desse tribunal, tem a ver com tudo isso? É o que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Anthony Fauci foi o diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, por quase 40 anos e se tornou o principal rosto da resposta americana à Covid-19 durante os governos do Trump e do Biden. Depois da pandemia, a Câmara dos Representantes norte-americana criou um comitê especial para poder investigar a origem da Covid-19, o financiamento americano a pesquisas em Wuhan, na China, os lockdowns, o fechamento das escolas nos Estados Unidos, as vacinas, os mandatos e as decisões tomadas tanto pelo governo de Donald Trump como de Joe Biden durante a pandemia. Esse comitê ele era presidido pelo deputado republicano Brad Wenstrup, guarda bem essa informação. E qual foi a cronologia desse comitê especial que investigou a Covid-19? Bom, em janeiro de 2024, antes da audiência pública, o Fauci passou por 2 dias de depoimento fechado, totalizando cerca de 14 horas, e todo esse depoimento foi transcrito. E depois disso, lá no dia 3 de junho do mesmo ano, depois da divulgação da transcrição dessa primeira audiência fechada, o Fauci compareceu novamente ao Congresso, só que dessa vez em uma audiência pública televisionada. Foi essa audiência que viralizou em todas as redes sociais e que causou todo esse debate acerca da veracidade e da importância da pandemia da Covid-19 em 2020. E porque justamente Anthony Fauci foi chamado para essa audiência. O Congresso queria esclarecer principalmente 6 pontos: a origem da Covid-19, a relação entre a organização EcoHealth Alliance e uma verba milionária destinada à China para estudos sobre o coronavírus, o polêmico distanciamento social dos 2 metros recomendado durante o período da pandemia que, por sua vez, não teve nenhuma base científica para ser disseminado, o fechamento das escolas nos Estados Unidos, o uso de máscaras e a obrigatoriedade da própria vacina. Em relação à origem da Covid-19, eles perguntaram diversas vezes se Fauci participou de alguma tentativa de esconder a hipótese de vazamento laboratorial. Na época da pandemia, muitos cientistas defendiam a origem natural, mas com o passar dos anos, a hipótese do laboratório passou a ser considerada plausível por diferentes órgãos de inteligência, embora continue sem consenso científico definitivo. E Fauci respondeu que nunca participou de um encobrimento.
Em relação a EcoHealth Alliance, esse foi um dos assuntos mais importantes de toda a audiência. A EcoHealth Alliance é uma organização sem fins lucrativos sediada em Nova York, e a sua missão era estudar doenças que poderiam ser passadas de animais para seres humanos, que a gente chama de zoonoses, especialmente vírus encontrados em morcegos para tentar prever futuras pandemias. A EcoHealth Alliance recebeu verbas milionárias do NIH, que é o National Institutes of Health, ao longo dos anos para estudar coronavírus em morcegos. Só que parte desses recursos foi destinada ao Instituto de Virologia de Wuhan, lá na China. E os deputados queriam saber se Fauci sabia exatamente quais pesquisas estavam sendo financiadas. E Fauci respondeu que o NIAID financiava pesquisas por meio de processos formais de avaliação e negou ter aprovado conscientemente pesquisas que aumentassem a capacidade de um vírus causar uma pandemia. Em relação ao distanciamento social, quando perguntado sobre a origem da recomendação de manter cerca de 2 metros de distância entre as pessoas, o Fauci afirmou que não se lembrava de estudos específicos que sustentassem exatamente esse número e descreveu a orientação como algo que simplesmente apareceu nas discussões. Essa frase foi amplamente divulgada pela mídia, mas é importante entender que ele não disse que o distanciamento era inútil. Em relação ao fechamento das escolas, os parlamentares perguntaram se Fauci defendia manter as escolas fechadas. Ele respondeu que sua função era aconselhar sobre saúde pública e que as decisões finais pertenciam aos governos estaduais e locais. Ele também reconheceu que o fechamento prolongado das escolas trouxe consequências extremamente negativas para milhões de crianças. Em relação ao uso de máscaras, também houveram vários questionamentos sobre mudanças nas recomendações ao longo da pandemia. Eles perguntaram se Fauci apoiava os mandatos de vacinação e ele respondeu que, em determinadas circunstâncias, considerava os mandatos apropriados para proteger populações vulneráveis. Esse ponto continua sendo alvo de intenso debate público. E o que os republicanos disseram acerca das respostas de Fauci diante desse comitê? Bom, o comitê de maioria republicana publicou um memorando destacando que considerou pontos preocupantes acerca do depoimento, como ausência de base clara para algumas políticas públicas, falhas de transparência, problemas na supervisão de pesquisas financiadas e uma necessidade de maior controle sobre pesquisas envolvendo vírus de uma maneira geral. Muita gente na internet apresenta esse depoimento como se Fauci tivesse confessado uma conspiração, mas isso não aconteceu. O impacto do depoimento dele foi outro. Ele expôs incertezas, decisões tomadas sob pressão e divergências sobre a base científica de algumas políticas públicas, especialmente o distanciamento social, além de reacender o debate sobre financiamentos de pesquisas e a origem do vírus. Mas então, por que essa discussão voltou a ser pauta na internet, principalmente na internet brasileira na última semana? Porque no dia 29 de julho de 2026, houve uma terceira audiência, dessa vez no Senado, presidida pelo senador republicano Rand Paul. Anthony Fauci, nessa audiência, optou por invocar a quinta emenda e recusou-se a responder a maior parte das perguntas. Desde 2020, Rand Paul e outros parlamentares republicanos acusam Fauci de 4 coisas principais: ter apoiado ou financiado pesquisas de gain of function, que são pesquisas que alteram vírus para estudar como eles podem se tornar cada vez mais transmissíveis ou mais perigosos, por meio de recursos enviados à própria EcoHealth Alliance, que mantinha parcerias com o Instituto de Virologia de Wuhan, lá na China. O segundo deles é ter minimizado ou rejeitado publicamente a hipótese de que a Covid-19 pudesse ter se originado de um vazamento de laboratório. O terceiro é ter defendido medidas de saúde pública como lockdowns, máscara, fechamentos de escolas e vacinação, que segundo os críticos causaram enormes impactos econômicos e sociais. E o quarto é ter prestado declarações enganosas ao Congresso em audiências anteriores. E esses pontos, eles vinham sendo debatidos desde 2021, mas ganharam um novo impulso depois que a hipótese de vazamento do laboratório passou a ser considerada plausível por diferentes agências de inteligências e comissões, embora continue sem consenso científico definitivo. Quais foram os efeitos disso tudo pra gente aqui no Brasil? Bom, diante da viralização da segunda e da terceira audiência de Anthony Fauci e principalmente da decisão dele de invocar a quinta emenda e ficar em silêncio durante essa última audiência do dia 29 de julho de 2026, a internet brasileira parou. Diversas páginas, majoritariamente de direita, começaram um intenso fluxo de postagens criticando a decisão de Anthony Fauci em ficar em silêncio diante da grandeza do escândalo que seria caso o vazamento intencional ou acidental de um vírus criado em laboratório fosse confirmado.
No entanto, o ponto crítico dessa situação é que grande parte das pessoas já sentenciaram Fauci e disseminaram a ideia de que as campanhas de vacinação durante o período da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021 foram uma farsa completa, sem nem entender o quão complexo e logístico foram os sistemas que serviram de alicerce para que a população pudesse ser vacinada em larga escala no menor tempo possível. Muitas pessoas começaram a se perguntar como uma vacina para um vírus tão complexo e novo do modelo da Covid-19 é desenvolvida em tão pouco tempo e sem causar prejuízo à saúde física dos receptores, se existem doenças que estão há anos sem ganhar avanço nas pesquisas. E para responder essa problemática, a gente precisa entender quem foram os responsáveis pelo desenvolvimento e pela logística das campanhas de vacinação no período da pandemia. Segundo um estudo da Fiocruz, as pessoas que se vacinaram para a Covid-19 têm o dobro de chances de morrer em comparação àquelas que não se vacinaram. Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz, foi uma das instituições mais importantes da resposta brasileira à pandemia da Covid-19. Ela atuou em praticamente todas as frentes: pesquisa, diagnóstico, vigilância epidemiológica, produção de vacinas, desenvolvimento de testes, formações de profissionais de saúde e assessoria técnica ao Ministério da Saúde e aos estados. E o que é a Fiocruz? A Fiocruz é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério da Saúde. Ela foi criada em 1900, originalmente como Instituto Soroterápico Federal, por iniciativa do médico e sanitarista Oswaldo Cruz, durante o combate às epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola no Brasil. Hoje, ela é considerada a maior instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina e reúne dezenas de institutos, laboratórios, hospitais, centros de pesquisas e unidades de produção de medicamentos e vacinas. Atua tanto em pesquisa científica quanto em apoio direto ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E o que a Fiocruz fez durante a pandemia? Bom, provavelmente a contribuição dela mais conhecida foi a produção da vacina AstraZeneca, ou Oxford. Em 2020, a Fiocruz firmou um acordo de transferência de tecnologia com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para produzir a vacina contra a Covid-19 no Brasil. O objetivo era não apenas importar doses prontas, mas dominar o processo produtivo e fabricar a vacina em Biomanguinhos, a unidade da Fiocruz responsável por imunobiológicos. Em 2021, milhões de doses passaram a ser entregues ao Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI. Desde 2020, antes mesmo da confirmação dos primeiros casos no Brasil, a Fiocruz organizou uma sala de situação para acompanhar o novo coronavírus e integrou o Centro de Operações de Emergências do Ministério da Saúde. A Fiocruz, que já era um laboratório referência para vírus respiratórios, passou a desenvolver e validar testes de RT-PCR, treinar laboratórios estaduais e ampliar a capacidade diagnóstica do país. Ela também monitorou a evolução da pandemia. Eles analisaram a ocupação dos leitos na UTI, monitoraram a circulação do vírus no país inteiro, identificaram novas variantes e eles produziram também boletins epidemiológicos tanto para as autoridades quanto para a população naquele período. Esses boletins serviram de base para as decisões de governos estaduais e municipais em diferentes momentos da pandemia. E as pesquisas científicas da Fiocruz conduziram centenas de estudos sobre a eficácia das máscaras, a transmissão do SARS-CoV-2, variantes do vírus, resposta imunológica, testes diagnósticos e o impacto da pandemia no sistema de saúde. Essas pesquisas alimentaram recomendações técnicas e publicações científicas nacionais e internacionais. E para ser sincero, a maioria das pessoas não conhece a Fiocruz porque, geralmente, os órgãos de responsabilidade e que prestam um serviço sério no Brasil não recebem nem atenção nem o investimento que deveriam. A Fiocruz é o instituto de pesquisa mais importante do Brasil. Então, pessoal, não cai nessa, tá? Sempre que você vê alguém falando ou alguma publicação sobre vacina mata, vacina gera autismo, vacina sei lá o que, se questione, tá? Se questione porque provavelmente a 99,9% tá falando besteira. Eu, por exemplo, só tinha ouvido falar na Fiocruz por causa desse cara aqui. Eu sou economista, trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, depois eu sou professor de economia também. Caramba! E em 2006 eu resolvi fazer concursos e acabei sendo aprovado para economista da Fiocruz. Então eu sou economista da Fiocruz. E brincadeiras à parte, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: depois de assistir esse vídeo aqui, você tem duas opções. Ou você acredita que está vivendo em um sistema mundial completamente corrompido em todas as áreas possíveis,
e que os Estados Unidos criaram um vírus de laboratório e, a partir de um financiamento ao Instituto Chinês, esse vírus foi espalhado de forma acidental ou propositalmente, a depender dos interesses governamentais? Ou então você acredita que, diante da corrida eleitoral tanto americana quanto brasileira, interesses para que informações completamente tendenciosas acerca dos fatos ocorridos fossem disseminadas nas mais diversas redes sociais por determinado espectro político, que beneficiaria justamente esse mesmo espectro político, buscando por camuflar até mesmo informações sobre um duplo homicídio em benefício de uma narrativa? Então, gente, a filha que começou a denunciar as vacinas porque os 2 filhos dela tinham sido mortos por causa da vacina e começou a gerar um pandemônio no mundo porque crianças estavam morrendo por causa da vacina e um monte de gente falando que não ia vacinar o filho porque um filho ia morrer porque a vacina estava matando gente. Acabaram de descobrir que essa matou os filhos dela sufocados. Vocês vão começar a pedir desculpa publicamente por causa de todo o pandemônio que vocês causaram no mundo, por vocês terem acreditado nessa mesmo com um monte de gente falando que isso não era possível, ou a gente vai deixar do jeito que tá. E aí, de que lado você está? Esse é o Liberty Hub, e a liberdade, assim como o universo, é infinita e não para.